Eu quero ler Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos dois extremos, pastor, nessa questão do conhecimento ou das estratégias para uma ação. Nós temos um extremo do intelectualismo. Uma faculdade, um seminário, um curso, um diploma, que gera um intelectualismo, um conhecimento frio, fatal da letra. Temos o outro extremo das pessoas sem conhecimento e algumas sem conhecimento e cheias de carisma. Então, a manifestação bonita, emocional, às vezes até travestida de dons, de falar em línguas, de rompantes religiosos que move a massa, mas lá no fundo, nenhum conhecimento. Como é que nós podemos cuidar desta questão da nossa ação ministerial? No estudo, no conhecimento, como está falando Paulo aqui aos Romanos, como Pedro diz que todas as coisas nos foram dadas pelo conhecimento. Como Deus diz lá no Velho Testamento, tu inculcarás a teus filhos andando, deitando. Como é que nós podemos buscar isso aqui? Não apenas dessa forma equilibrada, porque isso talvez seria ainda uma forma humana, mas dessa forma bíblica. Ungida, guiada pelo Espírito Santo. Eu quero me aprofundar em conhecimento, como a sugestão, livros, eu quero ver os DVDs, eu quero me encher de algo que me constrói, segundo a Bíblia, mas eu não quero também ir para o outro extremo do intelectualismo, de achar que é esse conhecimento que tem poder. O que podemos fazer na nossa vida diária como igreja do Senhor? Uma das maneiras que tem sido muito eficaz no estado de Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, é o trabalho da Juvep. Juvep começou com uma simples ideia de levar alguns jovens de João Pessoa para o interior, para uma cidade que não tem nenhum trabalho evangélico, evangelizar de casa em casa e voltar para casa. Durante as férias fariam isso. Mas a coisa começou a crescer, especialmente depois da primeira tentativa de abrir uma igreja em Diamantina. Eles chegaram lá e o povo diz, olha, o seu Deus, não era o Deus dele, seu Deus pode mandar chuva, porque aqui não chove em 3 anos. E a gente estava definhando, claro, em uma área muito densitada. Diz, vamos pedir. Eles não falaram, não prometeram nada, assim, mas vamos pedir. Então eles pararam de evangelizar, começaram a rogar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Umas horas depois, caiu uma tromba de água sobre aquela cidade. Uma marca tão clara do poder de Deus e que Ele escuta a oração, que Ele é o Deus vivo, que eles, os envolvidos que oraram, ficaram comprometidos, né? É uma maneira em que conhecimento que Deus tem poder e, ao mesmo tempo, ver esse poder demonstrada e levar 120 pessoas a Cristo numa cidade que não tinha crente antes, né? E abrir uma igreja, deu um impulso para aquele trabalho, chegaram onde está hoje, né? E uma igreja de New Jersey, onde estive agora uns dias atrás, de Elizabeth, está mandando pela segunda vez uma turma para um dos que se formou, ou pelo menos tem contato com a Juvep, em Afuã, na ilha de Marajó. E eles estão absolutamente empolgados, aqueles jovens americanos, nasceram na América, estão vendo a maravilha de um lugar tão pobre, tão necessitado, que não tem nada, né? E como o evangelho está pegando fogo naquele lugar, eles estão indo para a segunda vez e estão sendo influenciados. Portanto,
contatos como esses têm dado certo. São ações reais, concretas e que frutificam. Que incluem conhecimento. Eles têm grupos pequenos, eles têm pregação da palavra, tudo. Mas também tem ação concreta em que eles podem ver o seu conhecimento colocado em prática. E não são duas vertentes paralelas, conhecimento e unção do Espírito. São duas coisas que compõem uma só ação de Deus. Uma realidade. A mudança do caráter na intimidade com o Senhor, o enchimento de amor, o derramar de poder e o conhecimento de Deus, ou de qualquer ciência ou estratégia que Deus queira usar em um determinado lugar. E o nosso desafio, o nosso desejo, a expectativa do nosso coração, e que é o nosso desafio nessa conferência, é realmente fazer com que alguns, pelo menos, se despertem para esta verdade, de que não adianta eu querer ser um líder só, cheio de carismas, e geralmente de carismas naturais. Eu preciso ser um líder cheio do conhecimento, tanto o conhecimento da palavra, logos, como o conhecimento experimental, que é do rema, da palavra vivificada. E é isso que nós estamos ministrando nessa conferência, nessa entrevista, para que realmente nós vejamos crescimento entre nós, entre os líderes, entre os irmãos, entre aqueles que estão começando a vida no Evangelho, um crescimento real de intimidade com o Senhor, do amor do Senhor, do poder do Senhor para ações efetivas. Isso nos leva a esse último tópico, que é a frutificação. E eu queria abordar uma única questão na frutificação, irmão. A palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis. Eu conheço uma árvore pelos frutos. Eu conheço um verdadeiro cristão se ele gera cristãos. Mas há uma questão que nós geralmente falamos muito do que fazemos. Nós podemos afirmar com dor no coração e com intrepidez que grande parte, se não a maioria, dos ministérios e dos nomes que nós conhecemos no nosso meio evangélico estão cuidando de proclamar muito bem, com todos os recursos modernos, o que eles fazem. E nós aqui, eu aqui, corro esse risco em todo o tempo de me gastar para anunciar, para que as pessoas vejam o quanto nós somos bons, o quanto nós fazemos isso, fazemos aquilo outro. Mas nessa área da frutificação, nós queremos trazer de Deus uma convicção, uma transformação de que a maior importância está em dizer, em testemunhar o que aconteceu com as vidas através do que nós fizemos. Fomos a tal cidade, evangelizamos 1 milhão de pessoas, cantamos para mais 15 milhões de pessoas, fizemos isso, aquilo, outro em qualquer lugar desse mundo, mas isso não é importante. Importante é dizer, depois disso, colhemos este fruto. Aquela vida experimentou isso. Porque é fácil eu dizer que eu reuni 1 milhão de pessoas na praça, que a minha igreja contribui com 500 missionários, que o nosso ministério fez isso e fez aquilo. Mas não é fácil dizer, lá tem o José. O José vivia assim. E o José passou a viver desta forma porque o evangelho entrou, isso aconteceu na vida dele, aconteceu isso naquela sociedade, aconteceu aqui naquela cidadezinha. E nós queremos proclamar que nessa área da frutificação, nós vamos ver como testemunho vivo o que aconteceu em cada vida. Pode ser uma só vida. Vale mais do que anunciar que tivemos 1 milhão de assistentes. Então eu queria que o irmão desse uma palavra a nós sobre essa visão de frutificação, segundo o próprio ministério de Jesus. Não dá para falar em termos de frutificação sem pensar no avanço do evangelho na Ásia, com a pregação de Paulo em Éfeso. Em capítulo 19 de Atos, o movimento que começou em Éfeso, centro de culto a Diana, uma deusa
que tinha o templo maior do mundo naquela época, né? Cada coluna, mais de, eu acho que 200 colunas de 18 metros de altura, era um fenômeno. E Paulo chega lá, e o que acontece? Eles queimam livros de magia relacionados com esse culto, que valia 50 mil diários de um trabalhador. Só multiplicar para saber quanto foi entregue lá em termos de renúncia, que podia ter vendido. Mesmo queimando, teria ganho muito dinheiro. E naquela época, toda a Ásia ouviu o evangelho, naqueles apenas 2 a 3 anos, chamada de frutificação. Isso sem televisão, sem internet, sem folhetos, sem Bíblia, sem nada, só pessoas andando de um lugar para outro e levando o evangelho e pregando. Então a frutificação foi impressionante. Aquelas igrejas da Ásia são apenas algumas das igrejas que começaram naquela época e que no livro de Apocalipse estavam sendo reconstruindo os muros já depois de uns 30, 40 anos. Agora pensemos, onde está o fruto hoje do ministério? Se olhar para um mapa do mundo, e a gente vai perceber que está em aqueles lugares onde há perseguição, onde pessoas tiveram que renunciar bastante para se tornar cristãos. Estou pensando no Vietnã, estou pensando na China, estou pensando nos cristãos de certas partes da Índia. Os irmãos sabem que tem algumas partes da Índia que são mais de 80%, 90% cristãs, evangélicos, que têm suas próprias missões, Coreia do Sul. Esses lugares do mundo onde Deus tem operado de uma maneira extraordinária, para mim são marcos de frutificação muito especial. Onde a operação de Deus, usando sua palavra e seus líderes, desenvolveu e desenvolve até hoje igrejas fortes que crescem, que evangelização funciona. Agora, o que aconteceria no Brasil surgindo uma perseguição séria, tal como ocorre, por exemplo, na Coreia do Norte, ou que ocorre na Vietnã, ocorre na China e outros países muçulmanos? Quantos ficariam ainda firmes na sua fé? Então, a frutificação se testa a qualidade da fruta, que o povo está pronto a sofrer pela sua fé. E quando encontramos que estão prontos para sofrer pela sua fé, sabemos que Cristo está agindo de uma forma real lá. Poderíamos dizer, então, que a pequena ou as pequenas experiências de renúncias pequenas diárias podem nos dar base para enfrentar uma renúncia maior. Mas se não vivermos estas pequenas renúncias diárias, nunca viveremos uma grande renúncia em meio a uma perseguição. E esse é um fato sério, meu irmão. Muito sério. Como igreja, nós vivemos uma fantasia. E nós nomeamos como frutos as coisas que nós conseguimos no poder da alma, no poder do capitalismo. E o nosso desejo é imensamente que o Senhor faça uma obra mesmo. Maravilha. A começar nas nossas vidas. Isso. E na vida de cada pessoa que pudermos alcançar. Amém. De tal forma que, mesmo que a gente não tenha um templo, mesmo que a gente não tenha o recurso, mesmo que a gente não tenha patrimônio, mesmo que a gente não tenha fama, mesmo que a gente não tenha recurso humano nenhum, que nós possamos ver frutos de vidas verdadeiramente transformadas pelo Senhor. Amém. Isso é o que move o nosso coração, tanto para esta entrevista como para a conferência que vamos ter em julho, lá em Porto Seguro, aqui em Belo Horizonte, em setembro.
de verdadeiramente compartilhar algo da palavra do Senhor que cause um impacto nas vidas, nos levando como igreja a sermos o reino de Cristo agindo nesta terra. Amém. E completando a grande comissão. Amém, meu irmão. Eu poderia continuar aqui por mais não sei quanto tempo. E eu sei que o irmão teria mais uma infinidade de coisas a compartilhar conosco. Mas eu gostaria que nós orássemos e que essa porção possa ser uma semente muito frutífera no coração de quem está nos ouvindo, Amém. quem está nos assistindo. Amém. Para a edificação da igreja do Senhor. Amém. Queria pedir que o irmão orasse por nós. Ó Deus, sabemos que sem Teu poder, sem Teu Espírito agindo, sem Tua palavra sendo pregada com qualidade e com vida a sustentar essa palavra, o avanço do Evangelho é de fato algo como uma bolha que vai arrebentar e não vai dar em muita coisa, ou talvez até nada. Portanto, rogamos que nossos telespectadores, amigos, pessoas que vão frequentar essas reuniões e congressos, oh Deus, nosso pedido é que Tua graça, Senhor, se manifeste de uma maneira transformadora. Que os líderes, que os pastores, aqueles que estão ouvindo a nossa voz, possam ouvir a voz de Deus, Amém. a chamá-los como os discípulos, a deixar suas redes, deixar seus barcos e deixar até suas famílias para servir Amém. ao nosso grande e maravilhoso Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela iniciativa que tem dado fruto, graças a Deus. E nós julgamos Amém, que Senhor com Jesus. sabedoria, com conhecimento, Amém, com Senhor. intimidade com Deus, com verdadeiro amor de Deus no coração, esse trabalho possa avançar para a Tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Prazer, privilégio. Amém. O irmão gostaria de falar por que a Bíblia tem o nome Shed? Porque, segundo Alan, há 15 anos atrás, precisa de um esquema de marketing. Era totalmente capitalista. Estava investindo muito dinheiro para reformular a Bíblia Vida Nova. Sim. Que para mim era a Bíblia ideal no sentido que tinha muito mais material do que essa aí. Então eles refizeram, porque eu saí da Vida Nova em 91. Não tinha mais influências lá. E quando eu disse, olha, não vamos colocar minha Bíblia, meu nome na Bíblia. Não, vamos colocar assim. Diz, não pode. E lá aparece. Seu nome. E não somente aqui embaixo, gente, né? Com esse tamanho, a gente fica absolutamente pasmado. Mas a minha única esperança, que daqui talvez um ano vai sair a Bíblia Vida Nova de novo, vão jogar isso no lixo e começar tudo de novo. Bem, fora a questão aí tão humana, tão terrena, da preocupação que tiveram lá, que nós sabemos que não é a sua, ela acaba se tornando uma referência de uma ferramenta de estudo. E o que o irmão poderia destacar como uma das características desta Bíblia que mais ajuda a quem quer estudar a Bíblia? As notas tiveram intenção não somente de explicar brevemente alguns textos, mas também para incluir pequenos esboços expositivos. E algumas pessoas têm falado que tem sido uma bênção, uma ajuda, aqueles esboços. Para mim, o que era mais importante era a Bíblia Vida Nova com as margens que resumem os versículos, o que está no versículo, e coloque isto em ordem para a gente poder buscar o que a Bíblia ensina sobre 4.000 tópicos.
Isso eu achava mais importante e valioso. Tiraram e colocaram uma pequena concordância, algumas outras notas aqui atrás, mas em termos de valor daqui se perdeu. Não é comparável, né? Mas nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo que todo esse material tem representado para milhares, milhões de pessoas, né? E obrigado pela sua simplicidade, o seu coração de estar aqui conosco. Amém, irmão. Deus te abençoe Obrigado. cada dia mais. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a participar comigo, com a minha esposa, com o Azaf Borba e muitos outros irmãos do Congresso de Adoração em Jerusalém. Serão dias maravilhosos em Israel. Estudaremos verdades bíblicas nos lugares por onde Jesus passou e onde tantas histórias bíblicas aconteceram. É imperdível. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais verá o cristianismo do mesmo jeito. Milhares de pessoas em todo o mundo sobem a Jerusalém todos os anos para adorar a Jesus. Você será um deles. Congresso de Adoração em Jerusalém, Caravana à Terra Santa, dias 17 a 28 de outubro deste ano de 2010. Ligue para a Gestur, faça sua inscrição, você será tremendamente abençoado. Entre no site e acompanhe os preparativos desta caravana e do congresso. Será uma alegria viajar com você para Jerusalém, visitarmos a terra de Israel e juntos participarmos do Congresso de Adoração em Jerusalém.